Olá, tudo bem? Eu sou a professora Claudine e esse é o nosso terceiro vídeo da série sobre projeto de texto dissertativo argumentativo. Neste vídeo nós vamos falar especificamente sobre a conclusão. Nos anteriores nós discutimos como organizar a introdução e o desenvolvimento. A conclusão, como o próprio nome diz, é o encerramento do seu texto, é o encerramento da sua argumentação. Sendo assim, o que é importante você pensar na hora de projetar essa parte do seu texto? Dicas. Não é hora de inventar nenhum argumento novo. Então, nada de apresentar novidades para o seu leitor na conclusão, ok? Você precisa, nesse ponto do texto, retomar aqueles argumentos que você trouxe anteriormente, reforçando a sua ideia, reforçando o seu ponto de vista. Tudo bem? É importante também que você sinalize para o seu leitor, de alguma maneira, que você está se encaminhando para o encerramento da sua argumentação. Você pode usar expressões conclusivas, como tendo em vista o que foi exposto, podemos concluir que, ou outras. Há uma infinidade de expressões e você pode ser criativo nesse ponto, ok? Bom, pensando nisso, nessa conclusão, nessa síntese da argumentação, é importante que você observe também se, nos seus parágrafos anteriores, você deixou alguma questão aberta. Isso vale para quem gosta de usar o tópico frasal interrogação, ou que gosta de iniciar o seu texto com alguma questão para o leitor. É importante que você cuide para que no seu texto exista uma resposta para a sua pergunta. E muitas vezes os autores, os escritores gostam de deixar essa resposta na conclusão. E isso faz com que o leitor acompanhe todo o texto em busca dessa resposta. Ok? A partir dessas informações, dessas dicas, nós também podemos pensar que em um evento, em um exame como o Enem, há uma especificidade que é a busca por uma proposta de intervenção. Isso é muito específico do Enem. É cobrado que o candidato proponha para o problema apresentado como tema uma proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? Uma solução. Como é que você, escritor, candidato desse exame, imagina que esse problema possa ser resolvido? E aí, dentre as várias regras, eu não vou entrar nessas regras específicas agora, eu vou só comentar algumas. Essas regras do Enem, da avaliação da redação, são importantes de serem consideradas. Você não pode ferir os direitos humanos, então nada de falar que tem que matar todo mundo, ok? E você também precisa cuidar para que a sua proposta seja verossímil. Ela precisa ser viável. Nada de inventar que todos nós, então, todos os seres humanos precisam fugir para Marte, que esse problema lá não vai existir. Não dá, né? Então, com base nisso, vamos pensar um pouquinho o que é essa proposta de intervenção. Então, você precisa solucionar o problema. Você precisa pensar em como é que a nossa sociedade pode se organizar para que as causas desse problema sejam tratadas e para que as consequências não aconteçam mais, para que as consequências desse problema não atinjam mais a população, não ferindo seus direitos e não ferindo aí a Constituição também. São dois documentos importantes que você pode considerar nesse momento. Com base nisso, é importante você pensar que não basta você dizer, por exemplo, que é preciso que a população se conscientize. Meus alunos já sabem que para mim essa é uma palavra quase proibida. A conscientização, ela não é uma proposta de intervenção, porque vamos analisar. Quem é que vai fazer a conscientização acontecer? Não sabemos. Como é que essa conscientização vai acontecer? Também não sabemos. Então é importante que você cuide do detalhamento dessa proposta de intervenção. Vamos pensar aí em 4 perguntas que orientam a sua proposta. O que vai ser feito? Quem vai fazer? Como vai ser feito? E qual é a finalidade dessa ação? Pelo menos um desses 4 itens precisa ser detalhado. Detalhado no sentido de dar mais informações, certo? Então, é importante que você se atenha a isso, porque esse é um dos critérios avaliativos da redação do Enem.
Se você simplesmente não propõe nada como intervenção para o problema, você já é penalizado em 200 pontos na sua redação. Então, é importantíssimo. Perceberam a importância desse ponto? Então, se você se atém a concluir o seu texto, inserindo aí uma proposta de intervenção, detalhando um desses 4 pontos, você fica mais tranquilo em relação a essa pontuação. O que é importante você perceber também? Quem é que pode resolver o problema? Você precisa mobilizar os agentes sociais. Quem são esses agentes? Vai depender do problema. Mas você precisa pensar, por exemplo, se esse agente social, ele é nessa organização social que a gente vive, de fato responsável por esse problema, certo? Então é muito importante tomar cuidado com propostas generalizantes, como o presidente precisa resolver isso. Olha, vários problemas, por mais que a gente acredite que seja responsabilidade do gerente da nação, eles não são resolvidos diretamente pelo presidente. Então é importante você conhecer, veja só, além das regras gramaticais, além da proposta de texto, do projeto de texto, é importante você conhecer as esferas dos poderes públicos e também a nossa organização social, para saber de quem é que você vai cobrar, certo? Quem é que você vai mobilizar? É a escola? É a família? É a associação de bairro? É uma ONG? É o Ministério da Educação? É a Secretaria Municipal de Educação? Então você precisa conhecer um pouquinho sobre essa organização pública do nosso país. Fica essa dica aí para você estudar. Pensando nisso, você vai propor, e aí lembra do detalhamento, tá? Não adianta propor que o MEC resolva os problemas da educação. Você precisa dizer quem é que vai fazer isso, como que o MEC vai resolver, qual é a finalidade dessa proposta, certo? E o que vai ser feito. Tudo bem? Então você precisa dar respostas para essas perguntas para ter uma proposta de intervenção completa dentro do que é esperado dentro dos critérios de correção dessa redação. Assim, você vai ter uma conclusão de sucesso, uma conclusão que amarra bem a sua argumentação e ainda propõe uma solução para o problema. Espero que eu tenha ajudado você. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, a gente conversa. Se for meu aluno, deixa comentário lá no fórum para nós pensarmos nas nossas produções textuais. Um abraço e até a próxima. Espero que eu tenha ajudado você. Estamos